nesses slides a gente vai falar quais são os passos desse suicídio. Quando uma pessoa leva ao fato consumado o suicídio, o que nós entendemos desse suicídio? Da onde veio? Da onde que surgiu essa ideia desse suicídio? Qual foi o ponto central que me motiva a levar a um suicídio? E isso que a gente vai aprender um pouco, para a gente entender um pouquinho, né, desse suicídio, aonde que é essa raiz? E por quê? E por que jovens estão cometendo tantos suicídios? Né? Talvez a busca por uma identidade, talvez a busca por algo que é uma insatisfação própria, que me leva a um desencadear, a provocar uma morte. E quais são as fases e como que eu detecto uma pessoa ao meu lado pedindo socorro de um suicídio, né? De uma morte. Aí, nós vamos também fazer juntos aqui um bate-papo, né? Um bate-papo de que esse suicídio, e não trabalhar isso de uma forma muito teórica, aquela coisa muito embasada e ficar monótono. E nós temos que entender a conscientização desse suicídio. Por que Setembro Amarelo? Por que escolheram o Setembro Amarelo? E aonde são as formas que as pessoas mais provocam suicídio? E o que leva uma pessoa ao suicídio? Quais são os passos que ela promove que deixa a fonte e o ato do suicídio? Tá? E por que a cor amarela? Alguém sabe por que a cor amarela? Quando a gente vai no semáforo, ele tem verde, amarelo, vermelho é? Acabou. Você tá aí? Acabou. Eliminou. Amarelo é? Alerta. Atenção, alerta. Suicídio amarelo porque é um estado de alerta. A pessoa está pedindo atenção. Nós temos que olhar a atenção. Por isso que ele vem da cor amarelo. Porque ele está pedindo atenção. E aquilo que eu falo para vocês, porque nesse cartaz todo é costurado, remendado, né? É proposital. Para a gente falar de uma coisa tão séria, de uma forma tão simples e saudável, e a gente vê que nós somos feitos de emendas. Mas o que eu vou fazer com essa emenda? O que eu vou trabalhar nessa minha emenda? Então, o Setembro Amarelo, ele vem como um ponto de atenção. E por que justamente no mês de setembro? O mês que mais ocorre? O mês que mais ocorre. Por que ocorre? Depende, no Ocidente ou na Ásia? Porque na Ásia é quase o fim dos No contexto. Por que ocorre? Principalmente aqui no Brasil. Porque está chegando no final do ano. No final do ano, vou ficar sozinho. Provas. Desemprego. Né? 13º que já está comprometido. Ou eu não vou ter, porque a legislação trabalhista, o José pode falar depois disso, que está mudando, que nós estamos trabalhando de forma autônoma, porque ninguém quer se responsabilizar por ninguém. Essas empresas terceirizadas que não pagam os direitos porque é uma forma mais barata de sobrevivência, porque o país está em crise, porque a situação disso, porque a situação daquilo, e vai constituindo famílias, e vai constituindo problemas dentro dessas famílias, e a única solução é o suicídio. Então, uma das formas de ser o mês de setembro está muito ligado a um final de ano que remete muito a uma solidão, a perda de um ente querido, a falta do alimento no final do ano, todo mundo recebendo bonificação e eu não, todo mundo falando em feira, em peru, em Chester e eu não. Então, para eu não passar isso novamente, eu elimino. E o isolamento, o ficar sozinho, não ter constituição de família, uma porque pela opção da sexualidade, pela
distorção da obesidade, a discriminação do contexto atual, os bullying dentro das escolas, as reclamações, as ofensas de que você não é bom o suficiente, de que você nasceu para ser isso mesmo, de que você tem que ficar parado lá atrás mesmo, porque olha, seu irmão estudou, você não. Olha, o seu irmão faz, você não faz. O seu irmão não me deu trabalho, você dá. Então são todas uma vertente que vai alimentando dentro da gente a insuficiência de que para mim basta. Então eu prefiro não dar mais trabalho. Eu prefiro não ter mais problema. E além de que, quando nós somos acometidos por uma doença grave que a gente não espera, que nós não desejamos, e que para eu não provocar dor em mim, porque água, e não causar sofrimento em quem não tem condições, eu elimino. Eu acabo comigo. E quais são as formas? A principal, enforcamento. E quais são os passos desse enforcamento? E quais são os passos que levam a pessoa a esse enforcamento? E outra estratégia é o uso excessivo dos medicamentos. Quando não, eu me lanço na frente de algo. Como uma forma de eliminar aquilo que para mim é insatisfação. A primeira medida é aquilo que nós falamos, é preventiva. É o que vocês estão fazendo aqui. Porque enquanto nós estamos reunidos aqui falando de suicídios, milhões de pessoas lá fora estão se matando. Enquanto nós estamos aqui sentados, prestando atenção numa imagem, lá fora tem um monte de gente morrendo. E são gente que a gente olha e fala, não observei característica nenhuma, mas ela termina com a vida dela. Então nós temos medo de falar em suicídio, como nós temos medos da programação da morte. Quando a gente fala assim, nossa, vou fazer um plano funerário, misericórdia, misericórdia, nós todos estamos indo para o mesmo caminho. Esse é o fim. Nós temos que ter preparado para aquilo que vai vir. Não, plano funerário, não, porque nós não elaboramos muito bem as nossas perdas, porque nós temos tabu. Nós pegamos que falar de morte é provocar morte. Falar de doença maligna é chamar a doença maligna. Porque tem gente que fala assim, nossa, não vou nem falar daquela doença, Deus me livre. Tabu. O fato de eu falar de câncer, você não vai ter câncer. O fato de eu falar de suicídio, você não vai morrer por suicídio. Então a gente tem que eliminar esse tabu e compartilhar o quanto antes as informações a respeito do suicídio, como também da violência, que está aí perpetuando pelo nosso território, pelo nosso país, pelo nosso mundo, e a gente está fazendo uma das coisas piores, naturalizando. Nós naturalizamos as coisas. Ah, mas tudo bem, se matou. A gente naturaliza. A gente internaliza isso dentro da gente e vai vendo isso como hábito comum, porque está longe de mim. Não é comigo, não é com a minha família. E quando vem com a gente não sabe o que fazer, tá? E por isso que juntos nós somos mais fortes. Para evitar o suicídio, ouça. Por mais que seja mais chato, mais nojento, que a gente acha repugnante a vontade, eu vou me matar, ouça. Dê a atenção devida. Não se faz que não está vendo, não ache que é uma brincadeira. Converse com a pessoa e fala aonde
fala em suicídio, como eu falei bem no início, nós não estamos só falando da morte física. Nós também estamos falando da morte mental. Que tem pessoas que estão vivas por estar viva, porque mentalmente está morta. Não vê gosto mais nas coisas, não vê prazer mais nas coisas. Tudo dói, tudo não está bom, tudo não está do jeito. Isso é morte suicida, isso é suicídio mental, porque nós vamos caminhando cada vez mais. A única coisa que nós não temos é coragem do físico, mas no mental a gente vai trabalhando. E onde que acontece esse suicídio mental? Aonde que aparece esse suicídio mental? E principalmente em jovens e adolescentes. Na automutilação. Que pega o estilete, que pega um pedaço de caco de vidro e faz riscos profundos na região onde que ninguém vê e que somente ela sabe que ali dói. Isso é suicídio mental. Ela está pedindo socorro, ajuda. E para eu me cortar, eu vejo a dor do físico, porque a dor psicológica ninguém consegue atingir. Então, quando eu vejo aquele buraco que eu fiz, profundo, que muitas das vezes cabe 2 dedos dentro, na região de virilha, debaixo dos seios, debaixo do braço, na região das nádegas, na região vaginal, que cabe 2 dedos, toda vez que eu vejo aquilo cicatrizando, é sinal de que eu entendo que está melhorando dentro de mim, porque eu estou vendo o ferimento cicatrizar, mas é uma idealização criada por si. É uma forma que a pessoa acha de conduzir isso daí e amenizar esse sofrimento. E quando aquela cicatriz começa a cicatrizar, eu vou lá e provoco mais outra. Até pegar uma jugular, até pegar uma veia, aonde que não tem tempo mais de fazer o socorro. Mas é uma ideia, mas é um suicídio. Tudo isso é suicídio mental. Acho que alguém queria entrar, não? Acho. E o que é um suicídio? É um ato deliberado, intencional, de causar a morte de si mesmo, iniciado ou executando por uma pessoa que tem clara noção e forte expectativa de que aquilo que eu vou fazer vai dar certo. E muitas das vezes não é nem o que ela quer, mas ela brinca de tentar. Porque quem quer morrer não tenta. Quem quer praticar a morte não produz ideia. Eu vou lá e tiro. Não dá tempo de pensar e nem de idealizar a pessoa quando ela está querendo promover aquilo contra si mesma. Ela não fica criando espaço e estratégia. Ela vai lá e faz o ato. E muitas das vezes ela está simplesmente acelerando e dizendo para vocês: eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. E a gente vai passando no nosso corre-corre, no nosso dia a dia, despercebido, porque a gente não quer olhar para o outro. A gente não percebe a vida do outro. Há 6 anos atrás, eu soube de uma paciente em atendimento que uma pessoa, ela estava sentada no banco, ela estava tão entretida ao celular, que quando ela levantou, a pessoa idosa do lado dela morreu e ela não viu. A pessoa estava dando o último suspiro do lado e ela não viu. O quanto nós não estamos olhando para quem está ao nosso lado. Qualquer coisa vocês vão fazendo pergunta. Qual é a classificação desse comportamento suicida? Isso daqui a gente tem que saber. É obrigado a saber. Ideação suicida. A ideia de tirar a vida. Como eu vou fazer isso?
eu vou tentando, eu vou idealizando, eu vou desenhando. Eu desenho uma figura, eu desenho outra figura, eu desenho uma corda, um menininho, depois eu desenho um revólver, depois eu vou desenhando um buraco e alguém tentando pular. Isso é ideação suicida. Eu vou criando expectativa de isolamento, eu vou ficando sozinho, eu não quero contato com pessoas, eu vou me afastando de ciclos de amigos. E eu vou tendo a ideia suicida. E o que me leva até a ideia suicida? A insatisfação de não poder falar, de não poder trazer isso como uma vivência, porque além do sofrimento, ele vai sofrer com o julgamento. E é isso que a gente fala. A gente vai o tempo todo fazer o julgamento. Inconscientemente, mas a gente vai fazer o julgamento. Então, para uma ideia suicida, não adianta a gente ficar alimentando. Não faça. Não faça. Ele vai fazer. A ideia já está pronta, é uma ideia já elaborada. Mas como eu trabalho então com isso, se não é para mim ficar falando sempre? Por quê? Por que quer fazer isso? Não é? Por quê? Sempre trabalhar com o porquê. Porque toda vez que nós fizermos o porquê, vem uma reflexão de por que eu estou querendo fazer isso. E a pessoa vai idealizando dentro dela o sentido do porquê. Por quê? Minha vida está ruim. Por quê? Por quê? Por quê? Trabalhe com o porquê. A ideação suicida, ela traz pra gente uma ideia persistente, porque quando eu chegar na tentativa, isso daqui é de 2, 3, 5 anos atrás. A ideia vem de 5 anos atrás. Toda pessoa tem uma propensão ao suicídio? Todos nós somos fracassados. Nós temos uma ideia suicida. Todo mundo aqui já passou por uma ideia suicida. Todo mundo pensou, eu quero morrer. Ai, que vontade de morrer. Todos nós passamos por uma ideia suicida. Porém, nós não fazemos o reforçamento dela. Mas a gente passa por essa ideia suicida. Quando a gente fala, Deus poderia tirar minha vida, é uma ideia suicida. Existem algumas pessoas que são mais acentuadas? Existem pessoas que têm uma mais propensão, sim, e fortalece essa ideia e persiste nela. Por quê? Porque ela já vive num ambiente doente. Um ambiente que estimula e provoca aquilo que ela tem como ideia. Ou seja, é um ambiente fortalecedor da ideia suicida. Depois nós vemos as tentativas. O que eu vou fazer? Eu tento. Eu tento de que forma? Uma corda, escondida. Tento com o próprio material pérfuro cortante. Tá? Eu tento com estilete. Às vezes ele quebra. Eu tento com medicações. E eu tomo a medicação com medo de tomar. Todo suicida não toma assim, eu vou me matar agora. Toma um, tem medo, depois toma mais outro. Ah, já tomei mesmo, eu vou tomar. É igual quando a gente comete um homicídio, como foi nos casos dos Nardones. Diante da psicologia do senso comum, eu fiz um ato que não era para fazer. Eu exagerei das minhas forças e não era para eu ter exagerado. Não sei o que fazer dela. Eu não sou esse ato. Então eu provoco alguma situação e atiro mesmo a pessoa viva. Para que quando ela cair lá embaixo, ela não caiu morta, ela caiu viva e ela morreu pela queda. Então a gente provoca as situações dentro da gente para nos eliminar daquilo que é dor. E aí a gente vai tratando tempo todo pela tentativa. Ninguém pega um revólver e coloca e atira.
Isso não é tentativa. Tentativa é quando você produz algo, não deu certo hoje porque chegou alguém. Não deu certo hoje porque minha mulher está em casa. Não deu certo hoje porque minha mãe chegou. Não deu certo, e a gente vai produzindo cada vez mais tentativas. E como explicar a pessoa que tem acontecido muitos feminicídios, né? Acho que sempre aconteceu. A pessoa ela mata uma pessoa e depois ela se mata. O que ele é? Um homicida, um suicida? Ele é um homicida, mas ele não deixa de ser um suicida. Mas se a gente for olhar, ele não é um suicida. Sim. Ele está com medo das penalidades que ele vai sofrer. Então ele prefere tirar a própria vida. Sim. Tá? Então ele não passa pela essa ideia suicida. Primeiro eu mato, depois eu me mato. Diante do fato ocorrido e do medo da penalidade. Mas algumas pessoas premeditam ele. Sim, Então, sim. no caso, é porque ele não quer passar pelas penalidades. Pelas penalidades. Porque o suicida, ele não pensa só em matar o outro e tirar a minha própria vida. O suicida pensa em retirar aquilo que me incomoda, aquilo que traz em mim um benefício que não é agradável naquele momento. Algo que está me incomodando, algo que está tirando de mim essa mal-estar da civilização, algo que terceiros provocam em mim, algo que o ambiente provoca em mim, então eu acabo fazendo por não querer mais assumir ou não ter mais coragem, eu tiro a minha própria vida. E depois da ideação, da tentativa, veio o fato consumado. O fato consumado é a morte. Passa por todos esses processos. Não tem como chegar em fato consumado se aqui atrás eu não tive uma ideia suicida. Posso não ter a tentativa e já a ideação ao fato consumado. Eu posso, mas a ideação sempre surgiu. A ideia de morte já passou pela minha cabeça em algum momento. Então eu tive ideação, só não fiz tentativas. Fui direto para o fato consumado. Fato consumado esse, que muitas das vezes dá certo e muitas das vezes não dá. Quando esse fato consumado ele não dá certo, a pessoa tem sequelas, principalmente de oxigenação cerebral. Pode ficar vegetando ou vegetativo na cama por muito tempo, porque ficou preso em cordas ou algo semelhante que prendeu a oxigenação cerebral dele e ali teve uma situação que fez com que ele tivesse umas sequelas para sempre. Ok? Então, primeiro é ideação. Segundo, então quero que você fale bem alto. Primeiro vem ideia. Depois, posso ter uma tentativa? Posso ter uma ideia aí para o fato consumado? Posso. Pegar o revólver, pá, fato consumado. Eu não tentei, eu consumi. Posso pular etapa? Posso. Tá? Qual é a causa nossa? No mundo, 800 mil. Qual é a causa? Entre 15 e 29 anos. Mulheres. É a oitava maior causa de mortes. De 15 a 29 anos. Em homens, terceira maior causa. De 15 a 29 anos. No Brasil, 11 mil pessoas tiram a vida por ano. Então, enquanto a gente está falando aqui, tem gente falecendo. Quarta maior morte entre jovens. Vocês podem perceber que são todos adolescentes. Em busca do quê? De uma identidade. Quando eu falo busca de uma identidade, busca de um emprego que não é, a idealização de um sonho, a faculdade que eu não consegui, a frustração familiar,
a cobrança familiar, a insatisfação, os julgamentos é um dos motivos que muito pegam dentro deste contexto. Ok? Quais são a estratégia de alguém suicida? Como que ele faz? Primeiro ele começa agradecendo todo mundo. Ama todo mundo, agradece todo mundo. Obrigado pelo que a senhora me fez, pelo que o senhor me fez. O senhor é um amor. Quando não tem essa fala dentro de casa porque não é ouvido, escreve. Deixando meramente os agradecimentos e explicando uma tentativa daquilo que estava querendo fazer. Quais são a maneira que o suicida deixa as coisas tudo organizadas e de fácil localização? Cartas é de fácil localização, materiais como conta bancária, número de senha, sempre de fácil localização, roupas que gostaria que a pessoa colocasse nele pós-morte, de fácil localização, toda dobradinha, chinelos, quando a pessoa vai cometer algum suicídio, principalmente com cordas, os chinelos estão pareados um com o outro. Você não encontra chinelo jogado para todos os lados. Ele deixa alinhado para que se faça uma boa localização de tudo que foi feito ali. Tá? E, além de que ele deixa dessa organização, tudo entre eles, sempre alguém em alerta. Vou tirar minha vida hoje. E quando fala para alguém ou comenta com alguém, se alguém sempre fala, imagina, seu bom, você não vai fazer nada. Por quê? Ai, quem muito fala, nunca faz. E é mentira. Tá? Então, quando a gente ouvir alguém dizer, hoje eu me mato, não leve como brincadeira. Ela faz fato consumado. Então, prestar muito atenção a esses detalhes. Isolamento. Isolou-se. Procura ver o que é esse isolamento. Não quer brincar mais daquilo que tinha o hábito de brincar? Convida e procura saber. Dê ouvido o tempo todo. Começou com muitos agradecimentos seguidos de isolamentos. Se atente. É risco iminente. Tá? Vai fazendo sempre esses acompanhamentos para vocês que têm filhos, parentes, em situações de isolamento total. Normalmente a pessoa tem a necessidade de aliviar aquilo que é pressão, o mundo cobrando. Dívida, insatisfação, eu não consigo fazer isso, eu não consigo dar certo. Como cobranças sociais. Quais são essas cobranças? Insatisfeito, você não presta, olha isso, você não é isso, você não faz isso, você não faz aquilo. Culpa, de fato eu sou tudo isso. Porque se alguém que me representa diz que eu sou tudo isso. E eu vou internalizando dentro de mim como um reforçamento, de fato eu não presto. E depois vem aquele remorso. Nossa, mas eu vou deixar minha família, minha mãe vai ficar como? Meu pai vai ficar como? Minha esposa vai ficar como? Vem aquele remorso. Provoca também por depressão, por ansiedade, medo, humilhação. São todos esses fatos, principalmente humilhação no trabalho, humilhação dentro de casa e fracasso de se sentir cada vez mais impotente diante daquilo que faz. O comportamento suicida está muito ligado à
transtorno psiquiátrico, como depressão, esquizofrenia, quando não, abuso de álcool e drogas. Mas, para chegarmos até aqui, lá atrás já vinha rolando coisas anteriormente, sem que nós pensássemos. Tá? Lá atrás já vem coisas bem de antes. Entendeu? E eu entendo o seguinte, eu concordo muito com Augusto Cury. Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela não quer se matar. Ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Quando alguém tenta alguma coisa, ela não quer morrer. Ela não pensa na morte. Ela pensa no alivio da dor. E qual é essa dor? Não é física. É dor. A física é quando tem um câncer. Ou quando tem uma doença muito grave, que não dá resultado. Mas a maioria é dor. Vocês acham que a dor vem depois? O remorso vem imediatamente? Vem imediatamente. Eu gosto muito dessa colocação do Cury. Tentativa de suicídio. Estima que 50% daqueles que levaram ou que se suicidaram haviam tentado previamente. A ideia, aquilo que eu falei, passaram por várias tentativas. Quais são? Aquilo que nós falamos. Doenças mentais é um deles, a insuficiência, o transtorno de personalidade e outros fatores de risco que levam também os gêneros e a idade. Pessoas que muitas vezes tentam suicídio estão muito ligadas à classe masculina. Dificilmente mulheres tentam suicídio com tanta frequência. Mais homens, tá? Que não têm a facilidade de interpretar as coisas, porque ele se torna um tutor tanto do lar como de responsabilidade, e muitas das vezes é jogada tudo para o sexo masculino, coisas que ele não consegue lidar por si só. Por exemplo, vamos fazer as provas dos contras. Quantas mulheres aqui conseguem lidar com uma boca de fogão ligada tudo ao mesmo tempo sem queimar nada? Todas? É. Eu só dou conta de duas. Todas fazem, fazer arroz, fazer feijão, fazer macarrão. Todas? Tudo ao mesmo tempo. Quantos homens aqui que dão conta de todas as bocas ligadas ao mesmo tempo sem queimar? Hã? Dá conta? Também. Dá conta? E o forno também. Eu baixo fogo. Dá conta? Não, nada, ele deixa Não, mas pra no arroz caso e dele, eu feijão. acho que ele deixa assim as panelas todas Ele só liga todas as luzes. Percebe que a classe masculina tem muita dificuldade de lidar com aquilo que é problemas, daquilo que é muito montante para fazer. Coloca um homem dentro de casa e peça para que ele faça toda a rotina feminina. Não. Vai derrubar a casa. Não dá conta. E ainda passa o batom e sai toda a gente dela. Ele deixou tudo lá atrás, falando. E não dá conta. Não dá conta, porque isso não é característica masculina de lidar com várias situações ao mesmo tempo. Tanto é que a mulher amadurece bem antes do que eu. Muito mais antes do que eu. Tá? Claro que tem questão de fatores hormonais, mas amadurece mais. Um dos fatores que leva ao risco da ideia suicida ou da tentativa é os fatores protetores. Eu quero proteger de toda a situação, quero proteger família, quero proteger irmã, quero proteger. A gente vai criando dentro da gente uma forma de proteção. Um dos fatores é a história familiares. Nós não podemos esquecer que o suicídio é genético. Há uma predisposição. Se um da família foi, todos vão tentando.
É fator genético. Eu tenho um amigo na cidade da minha mãe que era em 8. Só tem um. Todos foram com suicídio e da mesma forma. Enforcamento por cordas. Todos. Tá? Até a mãe e o pai. Começou pelo pai e foi até o final. Só tem um agora que também já tem uma predisposição que já tentou. Então, é uma questão de genética. Depressão e suicídios estão muito associados a sintomas de desesperança, de não acreditar nas coisas, de não acreditar no mundo, a incapacidade, aquilo que nós falamos do botão de várias coisas ligadas ao mesmo tempo, a incapacidade de resolver os problemas, tá? Existem sintomas que não podem estar presentes no início do quadro, mas que a depressão vai se tornando mais grave, tendo uma baixa autoestima que vem piorando, surgindo com o sentimento de inutilidades e vai sim crescendo e desenvolvendo. Isso daqui é um suicídio por depressão, tá? Mas para eu chegar também a esse suicídio de depressão, existem várias coisas lá atrás, como ambiente doente, que me faz. Então não adianta a gente apostar no medicamento e deixar que ele faça efeito. Eu tenho que começar também a melhorar para dentro de mim. Nenhum remédio faz efeito. E não acredito que exista melhoras de fora para dentro. Melhora sempre acontece de dentro para fora. Tá? Característica psicopatológica comum de uma pessoa suicida. Viver o desejo o tempo todo de querer morrer. Um dia quer viver, outro dia quer morrer. Sabe aquelas pessoas que um dia acordam, e abraça todo mundo, no outro dia, eu quero morrer. É bem comportamento de mental suicida. Aquele um que acorda amando o mundo. Fechou o sol, vou para dentro do quarto e me isolo. Tá? Chega alguém dentro de casa, eu me isolo. Eu vou para dentro de quarto. Impulsividade. É aquela pessoa que sente a necessidade de cometer o suicídio. Ou seja, vou ver até onde vai dar. Vou ver até onde vai dar, até onde vai dar, até onde vai dar. Na época que eu era enfermeiro da cidade de onde eu morava, os meus pais, tinha um jovem que ele brigou com o pai dentro de casa e ele foi no celeiro, porque ele morava no sítio, e ele abriu a tampa de um produto que mata veneno de soja, veneno para soja, muito forte. Só o simples fato de abrir a tampa e inalar já leva à morte. E ele abriu esse produto chamado Roundup, né? E ele só abriu aquilo lá dentro do celeiro. E ele queria provocar a morte para chamar a atenção, a impulsividade. E devido a um evento negativo ocorrido no dia a dia dele. E o que ele fez? Inalou. Foi para o pronto atendimento. Eu lembro que nós ligamos na Ciatox. A Ciatox informa depois de 8 horas. Irreversível. Pode instalar qualquer soro que vai morrer. Pode fazer lavagem, já está morte cerebral, é irreversível. Então, pelo impulso, só de inalar, levou ele à morte, horas depois da conexão da Ciatox, que é o Centro de Atendimento à Toxicologia. Não teve que se fazer mais nada e foi confirmada a morte neurológica e cerebral dele. Então, muitas das vezes a gente tenta por impulsividade ou querer chamar atenção. Ninguém me ama, ninguém me quer, deixa eu ver se eu chamo atenção. Isso acontece muito com namorados, né? Quando briga, vou pegar um carro em alta velocidade, vou correr mesmo, quero me matar e sai fazendo as coisas. Impulsividade é um suicídio. Rigidez.
As pessoas suicidas pensam muito rígida e drástica. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Essa é a forma e fica com aquele pensamento reforçador de fazer. E acaba fazendo. Ok? Quais são os sentimentos e os pensamentos de um suicida? Sentimentos é de tristeza e de depressão. Depressão está muito ligado a deprimido, tá? Qual é o meu pensamento? Preferi estar morto, ninguém me ama, ninguém me quer. Essas são as falas constantes. Solidão. Não posso fazer nada, não quero ir para canto nenhum, nada me agrada. Desamparo. Eu não me aguento mais. Eu não me suporto. Não é isso mais que eu quero para mim. Desesperança. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Esse é o pensamento de um suicida. Aí eu chego lá, no meu contexto de ambiente doente, o que eu ouço? Você de fato é um vagabundo, você não faz nada. O que eu fiz? Reforcei. Isso daqui se torna mais forte. Qual é a probabilidade? 100%. Este daqui é um pensamento meu. Eu chego no outro, ele reforça. O que eu vou fazer? Eu estou dizendo que eu sou. Você disse que eu sou. Você disse que eu sou. Então eu sou. O que eu vou fazer? Vou eliminar o problema. Não vou ser mais dele. Não vou ser mais dela. Não vou ser mais dela. Não serei mais dela. Eu tento. A autodesvalorização. Outros vão ser mais felizes sem mim. Não me ama mesmo. Só me xinga. Só me maltrata. Eu vou reforçar. Não serve para nada mesmo. Ninguém quer eu aqui dentro. Ninguém deseja mais. Então eu reforço. E isso vem tudo de o quê? De ideia. Tudo que nós estamos falando aqui é de ideia. Quais são os comportamentos sugestivos para uma probabilidade de pessoa que está em comportamento sugestivo, social e de isolamento? O tempo todo criando defesa. O tempo todo se autoprotegendo. Ombro baixo, encolhido e sempre braços cruzados. Quais são os sinais de um depressivo? Ombros caídos. Quais são os sinais de um depressivo no andar? Andou é sinal de depressão. Ouça pelo puxatinho. Sinal de depressão. Ombros caídos. Sinal de depressão. Cabeça curvada para baixo o tempo todo. Ideia suicida. Como é que eu programo isso? Choro constante. Sou incapaz. Franzir a testa. Nada me agrada. Eu não agrado a ninguém. O mundo não é para mim. Boca curvada para baixo e achatado. O tempo todo em tristeza permanente. Isolamento e em silêncio. Aquela pessoa que a gente chama de embotada. Nada feliz, nada alegre. Tá? Pensamento de morte. O que precisa ser feito? Atendimento profissional o quanto mais rápido possível. Muito rápido. E às vezes nem na tentativa do tratamento dá certo. Doutor Carlos, desculpa, você acredita que nos dias de hoje, sobre uma época que quando você ia trabalhar numa empresa, você passava por aqueles testes psicotécnicos.
psicológico, porque hoje em dia não existe mais isso. Você acha que isso faz falta para o dia a dia das pessoas? Porque você encontra, como você disse, uma porcentagem muito alta de pessoas no suicídio, né? E homicídios. Isso faz falta? Não acredito que ajudaria. Sim. Tá? Porque aquele ali vai avaliar o seu constante momento. Aquele teste para avaliar como que você está. E eu não vejo ele como um embasamento legal de aplicação. Por quê? Principalmente vamos pensar a cidade de São Paulo. Você vai querer uma vaga. O treino está funcionando. O processo começou. Você chega lá esbaforida, com o sovaco fedendo, cansada e agitada. Vamos fazer um teste psicológico? Você está preparada para esse teste? Eu já fiz processo de seleção onde que o cara falou assim para mim, olha, eu estou aqui, mas eu não sei nem como eu estou aqui. Eu falei, então, mas o que aconteceu? Eu não posso perder o emprego. Né? Mas a minha mãe está sendo velada agora. Mas eu não posso perder o emprego. Como que eu vou aplicar um teste palográfico nele? A mãe lá atrás morta, às 13 horas vai ser enterrada. Então não é justificativa hoje, acredito como profissional da área, não aplicaria. Primeiro aconselho, faça uma entrevista antes, entenda o perfil e depois aplica o teste. É que eu vejo sempre profissionais falando, é autismo, não sei o quê. Primeiro converso, depois eu aplico. Porque tem coisas que é o achismo e a gente não pode viver de achismo. Existem testes que faz com que nós neurologicamente ficamos mais mal do que antes não tivesse feito. Tá? Principalmente até a prancha de Rogers, que tem várias figuras. Mas eu fiz essa pergunta pelo seguinte, porque eu vejo no mercado de trabalho, em empresas grandes, uma deslealdade muito superior a tempos atrás. Sim. Então, por isso que eu disse se talvez funcionasse, porque as pessoas têm muito problema não seria só a deslealdade, assim, a competitividade é muito grande, inserida com a deslealdade. Por isso que eu fiz a pergunta se é interessante que se aplicasse os testes que não são aplicados nos dias de hoje, né? Mas aí você já passou que não se faz tão necessário pelo momento, né? Sim, mas aí, complementando até o que você está falando, que o Carlos falou, a questão das empresas hoje olharem mais os seus colaboradores com esse tipo de movimento, de olhar o funcionário não como uma peça, mas em si como um capital de inteligência. Será que essa pessoa está feliz? A gente precisa motivá-la, dar subsídios exatos, fazer palestras, porque está todo mundo no volume. O WhatsApp coloca 2x para que você fique mais acelerado ao ter. Então, cadê a pausa? Cadê a saúde mental? O porquê? Então tem gente trabalhando falando, não aguento trabalhar nessa empresa. Mas está na empresa. Mas você não está sendo valorizado a ponto de falar, nossa, que felicidade, eu vou e venho feliz. Tá, mas todo é mundo também, como ele precisa. falou, Washington, não, desculpa, o lance do ganho, as empresas só querem ganhar, né? Antigamente as empresas, elas quando iam fazer aquelas festas no final de ano, eles trazem a sua família. Hoje em dia não, só pode ir o funcionário, o colaborador, né? Sim, acontece muito. Mas tem uma empresa, que é a Rosa, que trabalha, né? Uma empresa que faz a aplicação de massagem nos funcionários, né? Isso é investimento, gente, para não adoecimento futuro, né? Pensar assim é trabalhar a estratégia do presente para que você não tenha agressividade no futuro, tanto física quanto psicológica, como também trabalhista, porque muitas das vezes desarma ou mal intencionado, certo? O apoio aqui é, primeiro, para suicídio, para ideia suicida se ele não tiver adoecido ali dentro. Depois,
É um ciclo. Tá? Por quê? Todos eles estão envolvidos. CAPS é ajuda medicamentosa. Colegas e amigos é relatar o que está acontecendo. Escola é falar com alguém que possa te orientar. Família é apoio. Porque, gente, nós não nascemos de chocadeira. Nós nascemos em sociedade. Se nós nascemos em sociedade, nós dependemos um do outro. Se eu coloco um animal no mato, um cachorro, recém-nascido no mato, eu acredito que ele sobreviva. Porque ele vai rastejando, comer formiga, comer alguma coisa. Mas coloca um bebê no mato. Qual a probabilidade dele viver? Porque nós vivemos em sociedade. Eu dependo de você e você depende de mim. Ok? Quais são as formas também de buscar ajuda em caso de desespero? Centro de Valorização à Vida. Essencial. Pelo 141 ou 188. Tá? 1910, SAMU. Caso tenha uma ideia suicida de cima de ponte. Não adianta ir lá conversar. Você vai empurrar a pessoa mais ainda. Tá? Pronto-socorro nos hospitais em casos medicamentosos. Unidades básicas de saúde em casos eletivos. Depois do fato ocorrido nas tentativas não bem-sucedidas. Tá? E o CVV, você liga e eles vão fazer uma escuta sem julgamento e você não precisa se manifestar quem você é. Ok? Se todas as pessoas que você conhecesse, que você conhece, estão enfrentando batalhas que você não sabe nada a respeito, seja gentil sempre. Porque nós não estamos aqui para fazer julgamentos, e sim acolhimentos. Nós não fazemos julgamentos, a gente faz acolhimentos. É o inverso, tá? De que muitos estão fazendo. Não acolhe e julga. Julga-se muitas vezes sem saber. Quer falar, Rocha? Não? E agora, gente, todas as referências bibliográficas de onde foram tirados o material que vocês... Eu sempre falo dele, mas doutor Carlos, na sua próxima referência, se você tiver oportunidade, assista um filme que chama A Baleia. Ah, já assisti. Esse filme, ele enquadra muito esse tema, né? Sim. E assim, eu achei muito interessante. Agora você falando sobre o tema, ele se enquadra muito nas suas referências. A Baleia. A Baleia, é muito bom. Muito bom, é verdade. Do